Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos ontem. Nós estamos falando sobre a fé. E lá em Hebreus 11:1, o verso que nós lemos ontem, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós vimos também que a fé surge quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos o Evangelho, as boas novas, aquilo que Cristo Jesus falou, aquilo que Deus falou também através da sua palavra. E a fé não surge simplesmente por escutar a palavra, mas sim por ouvir, e por entender, por ela começar a fazer sentido em nossa vida e nós começarmos a obedecê-la. Então, fé é crer, é acreditar, é ter confiança. E a nossa fé, ela deve estar solidamente fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. A palavra diz que ele é o autor e consumador da fé. Ele é o princípio e o fim. É aquele que deu início, que dá início em nós, né, dessa nova vida e nos conserva, né, nesse caminhar aqui, mantendo, renovando a nossa fé dia a dia, estando fundamentado nele, estando, né, nós olhando para ele. E nós começamos a falar de alguns aspectos, né? E um deles é onde nós devemos guardar a fé. Nós havíamos apresentado, né? Nós falamos sobre adquirir fé, que ela vem exatamente por aquilo que nós ouvimos da palavra de Cristo Jesus. Nós também guardamos a fé, né? Mantendo a nossa visão em Jesus, aprendendo a lutar na força de Deus e dando ouvidos à pessoa certa, que é o Espírito Santo. Mas nós também devemos guardá-la, né? Lá em 1 Timóteo 3:9, fala assim: guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Então, nós não podemos desperdiçar o dom da fé que nos foi concedido por Deus através de Cristo Jesus, mas sim guardá-la em pura consciência. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos manter as nossas ações, as nossas atitudes sempre com intenção pura. Nós não devemos agir com impureza, com, diria, entre aspas, má intenção. É importante observarmos e obedecermos, né, a palavra de Deus e não trazermos nenhum escândalo para o seu reino. Se nós professamos a palavra, se nós exercemos fé em Cristo Jesus, nós temos com o nosso comportamento não ser pedra de tropeço para ninguém, através daquilo que nós fazemos, dizemos ou como nos comportamos, né? Nós temos que guardar a nossa fé em pura consciência. Um outro detalhe importantíssimo da fé, e nós exercemos fé, é porque a fé é o meio para sermos salvos, para alcançarmos a salvação, para recebermos a vida eterna. Lá em Efésios 2:8 está escrito: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós exercemos fé em Cristo Jesus,
nós recebemos, né, a salvação. Nós temos a certeza da salvação através de Cristo Jesus. Nós passamos da morte para a vida através da fé em Cristo Jesus. E a salvação nós não conquistamos por obras, nem por méritos, por nada, mas somente pela fé em Cristo Jesus. E ela é um dom de Deus. E um outro fato importantíssimo, né, é que se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que andar em fé, preservar a fé, viver em fé. Lá em Hebreus 11:6 está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, como é que nós nos aproximamos de Deus, que é um ser invisível? Nós nos aproximamos dele através da fé, crendo que ele existe, crendo que ele é real, que ele está presente. Isso pela fé. Então, a partir desse momento, nós agradamos a Deus. Quando nós nos aproximamos dele verdadeiramente pela fé, declarando com a nossa boca, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, que ele é real, que ele existe e que ele está presente. Então, ele se torna um galardoador daqueles que o buscam, um abençoador daqueles que o buscam em verdade. Um outro aspecto, né, da fé, que é importantíssimo, é que nós vencemos o mundo, aquilo que nos cerca, né? Todas as tribulações que o mundo apresenta, nós vencemos pela fé. Está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então, olha que importante aqui. Todo aquele que é nascido de Deus. Como é que nós nascemos de Deus? Nascemos de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós nascemos de novo, nascemos de Deus, e então nós podemos ter a certeza de que nós vencemos o mundo. E essa vitória vem através da nossa fé. E nós temos que conservar, aumentar, eu diria assim, alimentar a nossa fé. Isso é feito através do estudo da palavra, da prática, né, das coisas que a palavra nos ensina. Então, a nossa fé é renovada e é aumentada com o nosso testemunho, o testemunho daqueles que também creem, né, na palavra de Deus e são novas criaturas por Cristo Jesus. É interessante, né, que hoje em dia, ou eu diria até sempre, né, é comum as pessoas dizerem que possuem fé, mas, na realidade, elas não sabem no que ou em quem se deve depositar fé. É corriqueiro, né? Quando nós falamos sobre fé, as pessoas em geral falam, mas eu tenho fé. Agora, aonde você está colocando a sua fé? O conceito primitivo e original da palavra fé consiste o quê? Na confiança, na credibilidade, na crença, crédito na pessoa de Deus e na sua palavra. Esse é o óbvio, né?
do sentido original da palavra fé. Nós depositamos a nossa fé, nós depositamos a nossa total confiança, a nossa cremos verdadeiramente, né? E temos dado crédito total, através da fé, na pessoa de Deus e da sua palavra. Lá em Números 14, 11, está escrito assim: Disse então o Senhor a Moisés: Até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Até quando me desprezará esse povo que não tem fé, não deposita a sua fé em mim, apesar de todos os sinais? E nós temos, hoje em dia, os sinais de Deus na sua palavra. Ela transmite tudo aquilo que Deus fez, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. E nós entendemos isso, tudo que está na sua palavra, pela fé, quando nós depositamos a nossa fé em Deus. Como nós já lemos lá em Hebreus 11, 6, está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então as pessoas pensam, e basta, né, crerem que Deus existe. Mas eu digo uma coisa, né, que até os demônios creem em Deus, pois eles o conhecem face a face, e por isso tremem de medo. Então não adianta eu dizer que creio em Deus. E daí? E o resto? Né? Aqui em Tiago 2,19 está escrito: Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Lá em Mateus 8, 28 e 29 está escrito assim: E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles, o inimigo, eles reconhecem quem é Jesus Cristo. Eles sabem quem é Deus. Então eles creem verdadeiramente em Deus. E então não basta a nós dizermos que cremos em Deus. Nós temos que ter um diferencial na nossa vida. Eu sei que muitos creem que Deus existe, mas não obedecem, não o servem, não fazem o que lhe agrada, não o buscam, não o amam verdadeiramente, não dão ouvidos à sua palavra, são rebeldes, desobedientes, insubmissos. Então não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não o obedeço, se eu não o sirvo, se eu não procuro agradá-lo, se eu não dou ouvidos à sua palavra, que é a Bíblia, aquilo que está escrito, ou a palavra pregada, ou a palavra ensinada. Então, essas pessoas que creem, né, dizem que creem que Deus existe, mas elas são o quê? Rebeldes, desobedientes, né? Lá em Deuteronômio 9, 22 a 24, está escrito assim: no momento que o povo de Israel chega na fronteira, né, para entrar na terra prometida, e ali está escrito assim, Moisés falando ao povo: provocastes a ira o Senhor,
quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedeceste à sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então, aquele povo tinha testemunhado coisas maravilhosas que Deus havia feito. Mas quando Deus, pela sua palavra, ordenou subir e possuir a terra, eles se rebelaram contra essa ordenança do Senhor Deus. Então, eles estavam vendo, eles criam que Deus existe, né? Mas de que adianta crer que Deus existe, mas não crer nas palavras de Deus? Eles tinham visto sinais e maravilhas, mas não creram naquilo que Deus estava dizendo. Então, do que adianta crer em Deus, em sua palavra, mas não a viver, não cumprir, não obedecer, não observar, não respeitar, não pôr em prática? Quando nós dizemos que acreditamos ou cremos numa pessoa, isso por acaso significa simplesmente que a pessoa existe, ou porque você confia nas palavras e atitudes dessa pessoa? No nosso dia a dia, nós conhecemos muitas pessoas e nós depositamos confiança em algumas, não em todas. Mas quando você acredita, eu creio nessa pessoa, no caráter dela, isso por acaso significa que você só crê que ela existe? Não. Você confia nas palavras e atitudes daquela pessoa. Então, nós também, em relação a Deus, se nós dizemos, né, que cremos em Deus, nós temos que confiar plenamente em tudo o que Ele diz, tudo aquilo que Ele nos orienta, toda a sabedoria que Ele nos traz pela Sua palavra, tomar como absoluta verdade para a nossa vida. Lá em 1 João 2,3,7 está escrito assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E como Cristo andou, em obediência total a Deus Pai, a palavra de Deus. É assim que nós devemos andar, confiantemente. Lá em João 14,15 está escrito: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, as minhas palavras. E em João 8,47 está escrito assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Não é escutar a palavra, né? Como muitos escutam a palavra. Não, é ouvir, é trazer para dentro de si a palavra de Deus. Então, aí nós somos de Deus. Então, quando nós cremos que Deus existe, todas essas coisas têm que ser verdade na nossa vida. E nós depositamos a nossa fé na sua pessoa, crendo
né, em tudo aquilo que está escrito na sua palavra, em tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus também nos mostra, nos revela. Como nós já falamos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós andamos por fé e não por vista. Eu deposito a minha fé em Deus, embora eu não o veja. Mas eu sei, eu tenho certeza que Ele existe e eu deposito a minha fé nele. Então, em síntese, né, a fé é uma crença, é a crença inabalável, eu diria inquestionável, que não se baseia no visível, nem em fundamentos, né, evidências, provas ou argumentos que eu diria racionais, né, ou lógicos. A fé é algo tremendo, poderoso, e a fé é pessoal. Lá em 1 Coríntios 3, 19 a 20, está escrito: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. E Provérbios 3:5 está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, nos teus raciocínios, né? Nas cogitações dos sábios, ou na sabedoria do mundo, nas filosofias, nas teorias. Porque, como está escrito aqui, tudo isso é loucura diante de Deus. É óbvio, né, que é imprescindível ter fé. E a palavra diz que o justo, aquele que anda segundo a fé, firmado na palavra de Deus, será salvo devido à sua fé. Não dando ouvidos, né, à sabedoria do mundo, não tentando raciocinar sobre aquilo, sobre quem é Deus, como, por quê. Quando nós duvidamos, nós abalamos a nossa fé. Então, a fé, diria firme, é que nos proporciona e nos dá a certeza da salvação. Lá em Gálatas 3:11 está escrito assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por aquilo que a palavra de Deus revela, pelos ensinamentos da palavra. Lá em Romanos 1,17 está escrito assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então nós temos que a fé, ela tem que estar muito bem arraigada na nossa vida e direcionada para o Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. E nós temos que, pela fé, né, testemunhar daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Ele fez, pregar a palavra, ensinar aqueles que nos ouvem das experiências que nós temos com Deus, porque é muito importante que nós levemos a palavra. E eu levo a palavra somente por um motivo, pela fé que eu tenho em Deus,
É assim que nós devemos nos portar, testemunhar, sempre pela fé. Lá em Romanos 10, 13 a 14, nós já lemos um trecho, lá diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Lá no texto de Ezequiel 3, 18 a 21, está escrito assim: Filho do homem, eu te dei por sentinela sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisa-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste. No seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a sua alma. Lá em Marcos 16, 15, uma ordenança de Cristo a todo aquele que nasceu de novo, que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que crê em Deus, o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. Lá está escrito assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em 2 Timóteo 4,2 está escrito: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a única fé válida, eficaz, eficiente, verdadeira, correta, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E nós temos, como cristãos nascidos de novo, verdadeiramente, sermos os arautos do Evangelho, através da fé, da nossa experiência de fé, levar a palavra para que outros também possam recebê-lo como Senhor na sua vida, e alcançarem a salvação. A única fé válida é aquela que vem, que é direcionada a Deus através de Cristo Jesus. E ela é poderosa para salvar, para restaurar. Lá em Atos 16, 31, está escrito assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Deposita a tua fé em Cristo Jesus, em Deus, através de Cristo Jesus, e terá a salvação. E através da fé também, colocar a nossa fé na palavra
de Deus, na palavra revelada na Bíblia. Está escrito assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Apocalipse 14, 12, falando já no final dos tempos, ali está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos. Os santos são aqueles que receberam a salvação através de Cristo Jesus. Então ali está escrito: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Deu o nosso tempo. Amanhã nós continuaremos, né, com esse estudo sobre fé, e que seja proveitoso para o nosso dia a dia focarmos a nossa fé aonde ela será correspondida verdadeiramente. Colocar a nossa fé em Deus através de Cristo Jesus. Amém? Uma boa noite a todos e até amanhã, na graça de Deus. Boa noite.